Hoje foi para mostrar que o elenco, o Flamengo foi operado e ganhou de 2-0 do Atlético. Meus amigos, não é qualquer um que vai lá dentro e ganha os caras, não. Não é qualquer um que faz o resultado que o Flamengo fez. Isso eu quero ver a imprensa falar. E outra, eu vi lá uma postagem que você colocou no Instagram, daquele influenciador tricolor. A imprensa paulista não gosta dos cariocas. Eu quero que vão falar agora. Eu quero ver o que vão falar agora. O Malvadão voltou, meu amigo. O rei da cocada preta voltou. E vocês vão ter que se respeitar. Essa vitória foi maiúscula. Maiúscula. Foi uma vitória sendo roubado. E não é prejudicado, não é erro do VAR, não. O cara traçou no cotovelo. O cara traçou o VAR no cotovelo. A arbitragem, como sempre, uma porcaria. O craque do jogo, eu posso botar o... Minha nota de pesar, meu luto com relação à arbitragem do futebol brasileiro e com o VAR. O que está acontecendo é uma vergonha. E não estou falando só de jogos do Flamengo, não. Estou falando do jogo contra o Goiás e Santos, estou falando do pênalti que o seu Wilton Pereira Sampaio hoje deu a favor do Grêmio jogando lá em Porto Alegre. É preciso repensar. Meu querido, assista esse vídeo até o final, porque a imprensa de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo, hein? E apesar da atuação vergonhosa da arbitragem, o Flamengo entrou em campo, lutou, batalhou contra tudo e contra todos e se classificou, né? A próxima etapa, a semifinal da Copa do Brasil. Então, meu querido, assiste esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. O teu like é muito, mas é muito importante mesmo pra gente continuar crescendo aqui no canal. Tem uma série de programas pra vocês acompanharem aqui, mas vocês sabiam que mais de 70% da galera assiste o canal e não tá inscrito? Vamos mudar isso, meu camarada. Se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like postando esse vídeo aqui bem cedinho com esse compilado. Eu sei que tu tá feliz, eu sei que tu tá alegre, apesar de estar revoltado com a arbitragem. O Mengão passou e ó, Marco Braz, tem que Marcos Braz, né? Tem que ir lá na CBF, porque o negócio lá tá feio. Mas vamos embora pro vídeo. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Bom, Flamengo e Grêmio fazem a semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio classificou ali, ó, na Bacia das Almas, nos pênaltis. E o Flamengo ganhou de 2-0 lá na Liga Arena, que não é fácil, hein? Primeiro tempo achei o Flamengo melhor, fez 1-0. No segundo tempo o Atlético pressionou, teve de tudo. O Atlético fez de tudo, mas a bola não entrou. Mas vou dizer um negócio pra vocês, mano do céu, cara. Tem o VAR. A arbitragem brasileira não pode fazer essas coisas que anda fazendo, gente. É muito feio. A gente tá lá na transmissão, o gol do Gabigol. Aonde estava impedido? A expulsão do Gerson. Ele foi lá segurar o Thiago Heleno e tal. Olha, o Flamengo ganhou, classificou, mas hoje foi prejudicado mesmo assim. Minha nota de pesar, meu luto com relação à arbitragem do futebol brasileiro e com o VAR. O que está acontecendo é uma vergonha. E não estou falando só de jogos do Flamengo, não. Estou falando do jogo contra o Goiás e Santos, estou falando do pênalti que o seu Wilton Pereira Sampaio hoje deu a favor do Grêmio jogando lá em Porto Alegre. É preciso repensar. É pra mandar embora. Cara, essa arbitragem do jogo do Flamengo ontem, cara, vou te contar, velho. Ora, não é pra demitir, não é pra trocar, porque já vimos que não tem dado em nada. É pra capacitar, habilitar e repensar a arbitragem. Ô, Viga, não é pra repensar. Vai continuar um lixo. Sabe por que vai continuar um lixo? Porque vai o presidente da comissão de arbitragem, que agora, como disse o Mauro César, virou a nova central do apito. Ele vai lá e ele defende todo mundo. Ele foi capaz de defender o pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Ele foi capaz de defender o pênalti não marcado do Botafogo no Grêmio, quando o Bitelo é puxado para baixo. A arbitragem, ela vai continuar um lixo, porque o chefe da arbitragem, ele é coberto o erro. Ou seja, o cara sabe que ele pode errar, que ele vai ser protegidinho pelo patrão. O impedimento do Gabigol, que a gente vai mostrar já já, é uma vergonha. Eles marcam pelo cotovelo, tem que ser pelo ombro. E eu não sei nem se o cotovelo tá na frente. Eu acompanhei o Zé Manuel, o Piperno também, com muita dúvida durante o jogo. Pô, e a expulsão do Gerson? É inexplicável. É inexplicável. O Gerson, ele vai pra separar.
uma briga. O Thiago Heleno vai e dá um empurrão no Gerson. Aí o Gerson vai reagir. Vai cobrar do Thiago Heleno. E é expulso. Nenhum dos dois mereceu ser expulso. E aí ele faz uma palhaçada daquela pra querer aparecer, pra querer ser protagonista, que é o que a gente fala aqui, que árbitro não tem que ser protagonista. E aí a gente, graças a Deus, tem 80 mil pessoas aqui ao vivo e pode falar dessa palhaçada que fazem com o futebol brasileiro. Os árbitros estão querendo ser protagonistas, assim como o CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem, que também quer ser estrela, quer fazer videozinho e não quer falar a verdade. Então, os erros vão continuar. Eu vou querer mostrar aqui o impedimento do Gabigol. E eu vou chamar o Zé para falar, o Bruninho Prado, sobre esse impedimento. O Zé que estava com muita dúvida quando estava narrando o jogo. Vamos botar... Olha isso. Olha isso. Como que se explica esse impedimento? O ombro do Gerson está atrás do pé do Thiago Heleno. O ombro. Do Gerson não, do Gabigol. Desculpa. O ombro do Gabigol, ele tá atrás do pé do Thiago Heleno. Agora, tá marcando o quê? Pela manga da camisa? É o que eu vi. Tá marcando o quê? Pelo cotovelo? Porque não dá pra gente levar a arbitragem a sério. Isso aí é uma vergonha. Ah, não, assim, a minha reclamação na hora e na imagem que eu vi, a linha tá traçada mais ou menos quando termina a manga aqui, ó. Eu não tô de manga curta, mas se fosse, mais ou menos perto do cotovelo ali, no final da manga. Não é ali que traça a linha, é no ombro. Ou seja, fora do lugar. Falei, traça a linha direito, de repente o cara tá impedido. De repente o Gabigol tá impedido mesmo. Mas a minha reclamação é assim, por essa imagem mostrada do VAR, ele traçou a linha na manga, aqui no final da manga da camisa do Gabigol. E é a imagem que no tem. ombro. E é a imagem que tem. Então, cara, o VAR tá ali pra elucidar os lances e não aconteceu nada. Ele deixou todo mundo na dúvida. Não é pra isso, né? Foi muito mal traçada essa linha aí, no mínimo, viu? Ó, o Mauro César, Bruno Prado, Sim. ele postou, eu faço questão de citar nosso amigo, né? Claro. Mauro César, ele posta indignado e ele diz: que VAR bizarro, imagem ampliada em baixíssima resolução e uma linha grossa em cima do braço do Gabigol. Impossível ter a certeza de que a mesma foi colocada no ombro do atacante. Enfim, realmente, ainda isso chama atenção, né? Será que a CBF tá dura? Será que a CBF não tem dinheiro? Não é o que a gente espera. Porque só o que ganha com o amistoso da seleção brasileira é nos piores lugares. Vai lá, Singapura, Emirados Árabes. Singapura não é de todo mundo. Aí vai... Não, tô falando que não tem futebol. Tá bom. Lugar que não tem nem futebol. Que é bom. Mas vai jogar lá porque tem Pois é. dinheiro. E aí não tem dinheiro pra ter uma tecnologia decente? Olha isso aí. Parece que eu tô jogando videogame na década de 80. É isso, quando fecha assim a imagem, ela é horrível a imagem, né? Ela é muito ruim. Então, o VAR ele tem que esclarecer as coisas, corrigir erros, e não deixa claro, né? Quem vê isso aí, eu não consegui ver nenhuma imagem que mostrasse impedimento do Gabigol. Aí podem dizer o ângulo é ruim, mas não tem que ser ruim, o ângulo tem que ser bom, as coisas têm que ser claras, né? O VAR tem que esclarecer. Mas não, ele deixa mais dúvida. E na dúvida, pró-gol, né? No campo eles deram impedimento. Isso é verdade. A marcação no campo foi de impedimento. Mas assim, essa imagem do VAR, ela tá muito mais para gol do que não gol. Aliás, para mim, pela imagem que tem, foi gol. Eu não vi nenhuma imagem que mostrasse o Gabigol à frente. Depois, a imagem é ruim, o ângulo é ruim, é tudo ruim. Então talvez tenha alguma coisa que mostre, mas do que a gente viu, do que foi divulgado, não tem. Eu não consegui ver nenhuma imagem que o Gabigol estivesse impedido. Agora, o que chamou mais atenção, Flávio, Piperno, sobre o jogo, sobre a partida? De positivo e negativo no Flamengo, por exemplo, Piperno, na sua opinião? A produção tá pedindo pra gente falar um pouquinho mais da arbitragem. Vamos falar da Então, arbitragem. eu vou te perguntar uma coisa sobre essa situação aí, desse lance. O lance do Gabigol, e eu também queria ouvir de vocês do lance do Gerson. Sou só eu que tô achando uma vergonha a expulsão do Gerson. Árbitro nenhum expulsa... Eu também. Árbitro nenhum expulsa nessa situação. Nenhum. E aí eu fico me perguntando, o Atlético Paranaense já estava eliminado. Vergonha. O Flamengo classificado. Ele sabia ali que se ele expulsasse os dois, ele é árbitro de futebol, experiente, ele sabia que se ele expulsasse os dois ali, o prejudicado ia ser o Flamengo. Porque o Atlético Paranaense... com o Gabigol, Pilhado. A confusão era com o Gabigol, não era com o Gerson. O Gerson foi separar. Isso que eu falei. E o cara vai e bota pra fora. É uma vergonha. É de envergonhar esse VAR do futebol brasileiro. E aí vai ter gente não só o VAR. O clubista tá sendo parcial. O Braulio também, porque ele que expulsou.
Agora, o VAR pode chamar numa situação dessa, porque a expulsão o VAR pode chamar. Ele pode chamar também pra cancelar a expulsão? Pode. Porque também deveria. Deveria falar. Deveria falar. Se a gente viu o jogo e tá falando, o VAR poderia ter falado, ele foi separar a briga. É uma das funções do VAR. Ele foi separar a briga. Você pode rever esse lance? Porque é uma vergonha também, Piperno. Os dois lances hoje são vergonhosos. A sorte é que o Flamengo passou. Então, ele pode chamar, porque, vejam, dos 4 itens previstos lá no protocolo do VAR é a história do cartão vermelho, quando, inclusive, ele é aplicado para o jogador errado. Então, o VAR pode argumentar, inclusive, para o árbitro, olha, o Gerson não fez nada. Quem estava na confusão é o Gabigol. Vem aqui dar uma olhada. Agora, estava com o Zé fazendo o jogo e a gente chamava atenção, né, Zé? Porque estava dando os cartões amarelos, qualquer coisa. Estava dando cartão amarelo por qualquer coisa. Tem um monte de cartão que foi dado desse jogo que os jogadores não mereceram os cartões. Aliás, quase todos. Péssima atuação. E eu acho que deve ter dado impedimento, estava olhando aqui na imagem, porque o Gabigol, ele usa uma espécie de uma munhequeira, né? Ele usa um negócio aqui no pulso, uma faixa branca. Aí não dá, né? Tirando uma onda, porque só pode ser isso. Foi uma atuação lamentável. Agora, veja, a gente está falando de atuações lamentáveis de árbitros FIFA. Eu acho que o Flávio vai se lembrar disso, do tempo do Fará. De vez em quando ele trazia uns argentinos, uns uruguaios, apesar de que trouxe um Castrilli. Deu problema. Lá no Corinthians Português. Castrilli era o melhor árbitro da América. Melhor deles. E deu... Agora tem que entender o seguinte, Piperno, olha só. O Flamengo já estava numa condição favorável. E se o cenário, a ambiência fosse diferente? Se o Flamengo precisasse desse gol para se classificar? Porque o time ficou ali irritado, ficou desestabilizado. E ficou pressionado. O Atlético pressionou ainda depois desse lance. Exatamente. Você viu que a torcida cresceu depois desse lance, porque se o Flamengo ali faz 2-0, já tinha liquidado o jogo, já tinha acabado. O Atlético não ia fazer 3 gols, mas aí você anula um gol que nitidamente, até o torcedor do Atlético deve ter falado, puxa vida, o árbitro dessa vez jogou a nosso favor. Aí olha pra tela, desestabiliza o adversário e a torcida cresce. E não que o Atlético não tenha jogado bem, acho até que o Atlético jogou bem. Mas jogou muito bem. Criou uma instabilidade no time do Flamengo que poderia ter custado classificação, poderia ter custado 9 milhões, poderia ter custado um cartão, poderia ter sido um cartão amarelo. Sincero e honestamente, ô seu Edinaldo, ô CNM, tem que resolver esse problema aí. Fez isso de sacanagem. Pegou e meteu expulsão do cara de sacanagem. Gabriel, eu vou só fechar teu áudio que tá dando um delay no meu áudio. Seguinte, irmão, vamos lá. Boa noite, graças a Deus o Flamengo tá classificado. Aliás, um abraço pro Atlético Paranaense, que o pessoal falou muita gracinha em 2019 e em 2021 quando eliminaram o Flamengo, mas o Flamengo é pai do Atlético Paranaense, mais uma desse freguês. Aliás, um time que o Flamengo vem enfrentando e vem ganhando, né? E porrada aqui, porrada lá, estão perdendo direto. Freguês. O Atlético é freguesaço do Flamengo. O Flamengo ganhou aqui e, não pode ser coincidência. A gente se classificou, mas não pode ser coincidência. São 3 jogos em sequência sendo operados. Flamengo e Atlético Paranaense, quarta-feira aqui no Maracanã. Falta do Vitor Roque em cima do Eric Pulgar. Um gol que poderia mudar o rumo e a história da classificação ou não do Flamengo no torneio. Você tomar um gol com 3 minutos de jogo no seu estádio, cai por terra tudo aquilo que o treinador trabalhou durante a semana. O Flamengo tomou o gol, virou no segundo tempo e levou a vantagem. Ok. O Flamengo, sábado, foi operado contra o Palmeiras. Um pênalti escandaloso em cima do Everton Ribeiro, quando o Flamengo ainda perdia de 1-0, e uma falta criminosa em cima do Bruno Henrique, que a gente não pôde ter hoje em campo. Não se esqueçam disso. E hoje o Flamengo, isso foi uma vergonha. Parece que o Gabigol estava adivinhando. Ele falou, não, calma, vamos comemorar. Quando traçou, ele ficou, a palavra, embasbacado. Igual o torcedor do Flamengo. Ficou embasbacado. Ele tentava mostrar, que isso, vocês estão malucos? É inadmissível o que aconteceu com a arbitragem fez com o Flamengo hoje. É para pegar. Eu não vou aceitar. E desculpa, Luiz Roberto, gosto muito de você. Você é um cara que eu tenho maior admiração, mas na narração, você poderia se posicionar, você questionar que há lance milimétrico, meu amigo. Você tem anos de carreira. Você é, para muitos é um ícone e até espelho.
Você poderia... Aí depois de muito custo ele falou assim, não, tem que lembrar que tem que passar no ombro. As pessoas têm que parar com isso, tem que saber se pode... Passou no braço que ele passou a passar a linha, cara. Que isso? Não. A gente se posiciona direto aqui, pô. É isso. Ele tem opinião. Falou, olha, desculpa, eu não sou o especialista, o analista aqui, eu sou narrador, mas na minha opinião foi gol legal. Foi um absurdo. Absurdo. O Flamengo foi roubado, a palavra é roubado. O Flamengo hoje foi roubado, foi operado. E até quando isso vai parar? Até quando vai ser o sistema? Até quando a gente vai ver essa roubalheira contra o Flamengo? E hoje o Flamengo mostrou que é time pra cacete. Jogou mal o primeiro tempo e esse time vai dar caldo, amigo. O Alan entrou bem, o Luiz Araújo entrou bem, o Léo Pereira entrou bem dando passe pro gol do Gabigol. Gabigol jogou muito no segundo tempo. Muito! Não só pelos gols, perturbou o Thiago Heleno e é isso mesmo, tem que ser debochado. Os caras jogaram biscoito nele, ele foi lá comer o biscoito. Ele foi lá meter o gol, sacaneou a torcida. O Gabigol, nessas horas ele aparece e tem que segurar. Desculpa o termo, o cara é pique, irmão. Tem que tirar o boné pro cara, eu tiro o boné pra ele tira a onda. E aí, quando a gente fala... E eu, Gabriel, você não estava na nossa live de intervalo no Instagram, mas eu falei, cara, vai chegar um momento que se ele não tiver tanta opção, bota um terceiro zagueiro, libera os laterais. O Ayrton Lucas tem que melhorar muito. Tá muito mal defensivamente. Não tá marcando os laterais. Muita bola lançada na área. Isso tem que ser posicionado pelo Sampaoli. O Flamengo hoje, e aí ele percebeu, botou o Léo fechando o lado esquerdo, liberou o Ayrton, deixou o time mais compactado. Thiago Maia, partida horrorosa. É um cara que tá totalmente... Hoje o jogador, tecnicamente, que tá desconectado do time do Flamengo. Thiago Maia mal, errando passe, errando tudo. O Alan entrou, meu amigo. Eu fiquei assustado quando o Pulgar sentiu, hein? Todos nós, porque a gente sabia que o Thiago Maia hoje não entrega. E tanto que ele tirou o Vitor Hugo, mexeu bem, ele colocou, se eu não me engano, o Alan entrou bem. E aí, quando ele tira um jogador, tira o Thiago Maia e ele coloca o Léo Pereira, quem faz a saída de bola é o Davi Luiz junto com o Alan. Tanto que é o Davi que cruza a bola pro Léo Pereira, pro Gabigol fazer o gol. Então ele equilibrou aquele time do Flamengo. Agora, Gabriel, hoje... Estou muito feliz, o Flamengo defende o título, o Flamengo é mais time que o Bahia, o Flamengo é mais time que o Grêmio, o Flamengo tem totais condições de passar o Grêmio, que passou do Bahia no empate. Vamos falar o seguinte, o Flamengo hoje mostrou, Gabriel, que é um time competitivo. O Flamengo vai brigar por todas as frentes. O Flamengo se reforçando com mais 2 atletas, o Flamengo briga por todas as posições, o Flamengo briga por todas as competições. Ele tá doido aqui contigo, é teu fã. Tamo junto, Julião. Tamo junto, irmão. Valeu, é tudo nosso, porra. Vamos. Gabriel, hoje foi pra mostrar que o elenco, o Flamengo foi operado e ganhou de 2-0 do Atlético. Meus amigos, não é qualquer um que vai lá dentro e ganha os caras, não. Não é qualquer um que faz o resultado que o Flamengo fez. Isso eu quero ver a imprensa falar. E outra, eu vi lá uma postagem que você colocou no Instagram, daquele influenciador tricolor. A imprensa paulista não gosta dos cariocas. Eu quero que ver o que vão falar agora. Eu quero ver o que vão falar agora. O Malvadão voltou, meu amigo. O rei da cocada preta voltou. E vocês vão ter que se respeitar. E se ficar de palhaçada, a gente vai ganhar a p*** toda. E se deixar quieto, a gente vai ganhar isso tudo. Vocês estão desesperados, sabe por quê? Não tem um paulista liderando o brasileiro. Vocês estão desesperados que os caras estão se debatendo ali na Copa do Brasil, ó. Que o Corinthians perdeu para a América. Que alguém vai cair, São Paulo ou Palmeiras, e o Flamengo tá caminhando, o Flamengo tá seguindo, o Flamengo tá indo defender o título. Tem que respeitar o Flamengo. E vocês estão desesperados porque estão roubando o Flamengo e o Flamengo continua avançando nas competições. O que estão fazendo com o Flamengo tá fazendo o torcedor botar esse time de novo nas costas. Porque se faltava um elo entre o torcedor e o time, vocês da imprensa marrom e bairrista estão conseguindo aproximar cada vez mais a torcida do time. Essa torcida vai botar o time nas costas, cara. Vai abraçar esse time. E aí, os caras estão sentindo isso, Gabriel. Os jogadores estão bolados com o que estão acontecendo. Os caras querem ganhar tudo. E esse é o Flamengo que eu quero. Esse é o Flamengo que tem que ganhar, amigo. O que estão fazendo com o Flamengo é uma sacanagem. Mas o torcedor já percebeu. A diretoria está percebendo e os jogadores estão com sangue nos olhos. E vou falar uma coisa para vocês. Vocês da imprensa estão alimentando o malvadão que está chegando, amigo. Vocês da imprensa estão alimentando essa besta enjaulada que é o Flamengo. Se preparem, porque só está começando. E, Julião, você falou uma parada que foi uma mensagem que eu mandei para um influenciador tricolor.
Porque a imprensa paulista chegou ao cúmulo, a ESPN, eu falo aqui, eu cito mesmo, chegou ao cúmulo de fazer uma matéria falando de quem pode incomodar o Botafogo. Aí colocou o Flamengo, segundo colocado, o Grêmio, terceiro, e o Palmeiras, que é o quinto, e ignorou o Fluminense, que é o quarto. Por quê? Porque não tem paulista no G4, eles estão desesperados. E aí eu falei, sabe o que eu falei? Eu falei pro Tricolor e ele fez o vídeo lá, e eu assumo mesmo. Pra mim, os paulistas com os cariocas, é uma espécie de xenofobia. Sim. É uma espécie de xenofobia porque não é nacionalidade, mas é uma espécie de preconceito, de xenofobia. Os caras odeiam a gente, meu irmão. Odeia. Tirando os rubro-negros que são de São Paulo, que a gente tem o maior carinho, mas os torcedores dos outros times de São Paulo e a imprensa bairrista paulista, ela odeia o Flamengo. E eles não suportam ver que o Flamengo tá vindo para conquistar tudo de novo. Eles não suportam ver que o Botafogo pode ser campeão brasileiro. Que o Botafogo pode ser campeão brasileiro, que o Flamengo pode ganhar a Copa do Brasil. Mas não vai ser que o Flamengo vai chegar lá. Tá bem na Sul-Americana, tá indo. O Botafogo pode ganhar 2 títulos, o Flamengo pode ganhar 3. É possibilidade. O Botafogo pode, o Flamengo pode também ganhar. O Fluminense tá na Libertadores. O Fluminense pode também. 3 times do Rio podem ganhar títulos. Isso incomoda eles demais, demais. Eles não aguentam, eles estão passando mal. Porque eles nos odeiam com todas as forças, Júlio. Todas as forças. E eu falei isso lá pra ele, falei, meu irmão, eu como carioca, não como rubro-negro, mas como carioca, eu comentei lá no perfil do cara, eu falei, realmente foi uma sacanagem que fizeram. E estão fazendo isso com o Flamengo, e digo mais, o Vasco, tudo bem, tá muito mal organizado lá, o negócio de 777, muito mal organizado, tá uma campanha pífia, o time horroroso, mas você pode ter certeza que eles têm muito interesse que o Vasco caia, que tenha menos um carioca na Série A. Muito. Então tem muita sacanagem rolando e o Flamengo vai ter que fazer 4, 5 gols para valer 2, 3, tá? Então o Flamengo que se cuide, que para ganhar os jogos o Flamengo não pode depender dos outros não, ele tem que depender dele. O Flamengo vai ter que, esse ano, para o Flamengo ser campeão, ele vai ter, desculpa o que eu vou falar, vai ter que cagar 1 quilo certo, tá? Vai ter que ganhar os jogos, mesmo roubado, como foi hoje. Ganhou na casa do Atlético Paranaense, sendo roubado. Meu irmão, essa vitória foi maiúscula. Maiúscula. Foi uma vitória sendo roubado, e não é prejudicado, não é erro do VAR, não. O cara traçou no cotovelo. O cara traçou o VAR no cotovelo. Eu nunca vi isso Tem que ter aula de anatomia agora. na minha vida. Galera, o meu áudio não tá dando eco, não. É que o áudio tá vazando lá no Papa. Quando ele fecha, tá vendo? Ele fechou o áudio, aí fica bom. Seguinte, o Flamengo vai ter que jogar muito, Gabriel, concordo. Porque o discurso que o dirigente do Palmeiras falou, que parece que eles não querem 2 times campeão, um time campeão em sequência no Brasil, isso serve pro Flamengo. Ô, meu queridão, você que faz parte lá da comissão técnica do Abel Ferreira, deixa eu te falar uma coisa. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Quem tem mais a perder é o Flamengo. E o Flamengo, o Jorge Sampaoli e esse elenco estão fechados para ganhar o brasileiro. E o Flamengo é o segundo colocado. Entendeu? Então é o seguinte, vai passar de meia-noite, não sei se vai passar de meia-noite. Seguinte, o Malvadão voltou, então preparem o lombo, amigo. Porque a P tá envergada. Vou falar um negócio pra vocês. Respeitem o Flamengo. Respeita o Flamengo. Se a gente vai ganhar tudo ou não, eu não sei. Mas que a gente vai disputar, e essa vitória do Flamengo hoje, como o Gabriel fala, né? O sistema é soda. Essa vitória hoje foi pica, irmão. O Flamengo hoje mostrou para a imprensa o que é um time que não joga tão bem, que tem que evoluir. É um time que no segundo tempo controlou o jogo quando teve que controlar, que matou o jogo quando teve que matar. O jogo já era para ter sido definido no gol do Gabigol. Por isso, um erro desse é grosseiro. Você faz algumas substituições, você fica com mais a posse de bola, você tem mais a probabilidade de atacar o adversário. Ô, Júlio, o erro é tão absurdo que foi um gol legal, que eles traçaram o VAR a linha do VAR no cotovelo do cara e não no ombro. O gol é tão legal e é tão absurdo isso que os caras meteram a bola na trave depois da gente. Se essa bola entra, os caras vêm pra cima pra tentar... Eu falei isso com Onda. Eu falei isso com Onda Braba. O Coelho bateu muito bem o córner. Aliás, não entrou porque o Matheus Cunha tocou na bola.
Irmão, eu falei pro meu pai. Ele toca na bola naquela do primeiro tempo também, tá? Sim. Ele raspa na bola. Eu falei com o Anda, eu falei, ó, se essa bola do Coelho entra esse gol olímpico, meu irmão, gol olímpico 1-1 ia inflamar a torcida. Ou seja, o erro foi absurdo. Teve um gol do Gabigol que ainda vai dar muito o que falar, porque tem o VAR, para mim, decididamente não é conclusivo, né? Para mim, aquela linha foi marcada não no ombro, mas no braço, aqui no bíceps do Gabigol, e aí dá um impedimento que a tomada do VAR não sugere. Não sugere. A impressão que se tem é que o pé do Thiago Heleno está à frente do corpo do Gabigol. Mas aí puxaram lá um raio uma linha pegando meio que o braço aqui, o início, o bíceps, como eu falei, do Gabigol, e deram um impedimento bizarro, né? Bizarro. E no finalzinho, já, com o Atlético Paranaense desesperado, o Flamengo arrumou um outro gol, novamente numa bola cruzada alta pelo Davi Luiz, o Léo Pereira cabeceou para trás, e o Gabigol fez o segundo gol, e aí sim bateu de vez a classificação, né? É importante a classificação, muito importante. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. O Flamengo está defendendo um título que foi conquistado com muito brilho no ano passado. E seria muito ruim ser eliminado pelo Paranaense nas quartas de final. É interessante porque o Atlético Paranaense, até bem pouco tempo, era o terror do Flamengo, né? Eles decidiram 4 vezes classificação ou título nos últimos tempos, com 2 para cada um. Mas o Flamengo foi lá, de novo, como no ano passado. É bom lembrar que no ano passado, também nas quartas de final, o Flamengo pegou o Atlético Paranaense e ganhou lá, depois de empatar em 0-0, com um gol de bicicleta do Pedro. Então, acho que aquela coisa da dificuldade da Arena da Baixada, do gramado sintético e tudo, está acabando, né? O Flamengo está começando a ter ótimos resultados no gramado sintético e na Arena da Baixada. A arbitragem, como sempre, uma porcaria. O craque do jogo, eu posso botar gostei do Arrascaeta, gostei do Ayrton Lucas, gostei do Everton Ribeiro. Eu vou botar o Gabigol, né? Que fez o gol, o segundo gol, tranquilizando a galera toda. Já botei o Gabigol como barango um monte de tempo. Hoje eu vou botar o Gabigol como o craque do jogo. Porque, bem ou mal, o cara vira e mexe na seleção. Eu pego no pé dele. Ele perde muito gol, mas porque ele está ali. Mas ele faz diferença, quando ele não joga, o ataque do Flamengo não é o mesmo. Porque ele se mexe muito, reclama muito, para de reclamar, para de ser hoje, ele se atirou 2 vezes dentro da área, o cara foi em cima dele. Para com isso, faz jogar seu futebol, que é um bom futebol, e ajuda aí o Mengão a crescer. Galera, então tá aí, né? Essa arbitragem vergonhosa, o Flamengo literalmente contra tudo e contra todos, tá aí classificado a próxima fase da Copa do Brasil. Meu padrinho, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras. Rapaziada, vamos conferir